E o Lagoinha GC já está no ar e hoje nós temos um bate-papo tão legal com um líder de jovens, de GC de jovens, que é o Adriano. Eu tenho certeza que vai inspirar muito você e também uma lição para a edificação da sua vida e também como instrumento para você que vai liderar o GC dessa semana. Então, não fique de fora. E o nosso Lagoinha GC de hoje começa com um bate-papo muito especial com o nosso irmão Adriano. Adriano é o líder de GC de jovens aqui em Belo Horizonte. Prazer receber você. Adriano, estamos juntos sempre. E a gente quer trocar essa ideia aqui com o Adriano mesmo, com esse trabalho contextualizado. A gente sabe que é um desafio trabalhar com jovens, mas nós entendemos que eles precisam também de cuidado, discipulado, e nada melhor do que um GC, do que um pequeno grupo, um lugar para o jovem se abrir. E eu queria, Adriano, que você pudesse compartilhar aqui nesse bate-papo a sua experiência de liderar jovens, né? Você lidera um GC de jovens, como tem sido esse desafio na sua vida? Pastor, o desafio é muito grande, porque mexer com o jovem não é fácil, né? Mas a Bíblia mesmo, ela fala: jovens vos escolhi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Hoje, debaixo da liderança do pastor Jean, ele é o meu supervisor, sim, juntamente com o João Paulo, nós lideramos mais ou menos 20 jovens. Então nós temos a célula todos os sábados, a partir das 18 horas. No término da nossa célula, depois da lição trazida da sede, né? A sede nos envia tudo direitinho, as lições, e nós adaptamos para uma linguagem mais jovem, sim, né? Claro. Para ajudar até o jovem a entender mesmo e falar a linguagem dele, que é muito importante. Beleza, depois disso, nós não temos esse momento aqui igual nós estamos tendo, tomando um cafezinho e tal, toda a célula espera ter. Não, a gente combina entre nós mesmos e vamos para alguma pizzaria, ou tomar um açaí, ou alguma coisa bacana, sabe? Uma comunhão externa, isso, né? E igual sábado passado nós tivemos aí uma célula diferente. Nós fomos para o parque, lá nós comemos, pregamos, evangelizamos. Então teve uma coisa muito... Saímos assim da nossa rotina, que é dentro da igreja, né? Muito bom. O jovem, Adriano, ele tende a ser inconstante. Sim. Ele começa muito bem, né? Eu falo porque demais. Somos jovens e já liderei, já fui, participei, me converti ainda jovem dentro de um GC e as ofertas são muito grandes, né? Sim. E o GC ele vem como essa ferramenta fundamental para que o jovem ele cresça espiritualmente e tudo mais, né? Como tem sido assim essa experiência de crescimento espiritual dentro do seu GC de jovem? Assim, o jovem chegou de uma forma às vezes frio espiritualmente, às vezes desviado dos caminhos do Senhor, ou até mesmo não conhecia Jesus. E no decorrer do trabalho, né, a constância de vocês líderes ali no GC, como tem sido essa experiência de discipulado? Pastor, tem sido muito gratificante e muito trabalhoso, né? Chegam jovens, igual o senhor mesmo comentou, jovens que são inconstantes, né? O jovem parece que é meio bipolar, né? Ele chega na igreja alegre, na hora que termina o culto ele já está triste, já está pensando o que ele vai fazer da vida, fora outras ocasiões corriqueiras, né? Tipo, terminou, meu namorado terminou comigo, e agora o que eu vou fazer? Os céus, ouvidas. O jovem enfrenta isso demais. Então o que nós fazemos? Nós reunimos, né? Antes da célula, nós tiramos aí 10, 15 a 20 minutos. Tem dia que extrapolou, foi até 30 minutos de oração. Um orando pelos outros, sabe? E pedindo para ser cheio do Espírito Santo. Que isso que é o fundamental, sabe? Para enfrentar qualquer dificuldade, a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Sim.
a gente precisa ouvir o Espírito Santo, porque às vezes a gente tá com um pensamento, mas aquele pensamento não é do Espírito Santo. Então nós precisamos ouvir e saber qual é a voz, porque tem várias vozes no mundo. Qual é a voz do Espírito Santo? Qual voz você tem ouvido? Então nós temos trabalhado isso muito com jovens e muitos jovens têm percebido a direção de Deus, o que Deus tem para eles. Então nós temos aí envolvido o jovem em oração, porque é através da oração que a vitória vem, que as batalhas são vencidas. De fato, assim, um jovem, quando ele vive verdadeiramente esse relacionamento com o Senhor, ele é um jovem cheio do Espírito Santo, é um jovem temente ao Senhor, um jovem que vive as práticas devocionais. Sim. É diferente, né? Mas até isso é um desafio, porque precisa se tornar esse hábito na vida do jovem. Porque o jovem não gosta de orar, não gosta de gastar tempo. Ele é muito dinâmico, ele cada hora está num lugar, ele precisa de adrenalina, de experiência. Obviamente não queremos aqui generalizar, porque Sim. Os jovens, né, a gente tem muitos testemunhos de pessoas hoje. Muita gente que trabalha dentro da igreja local são jovens. Você olha para o louvor, tem muito jovem. Você olha pastores jovens, né? A diaconia tem muita gente jovem. Os jovens hoje, de fato, eles são peça fundamental na vida da igreja. Isso é uma bênção. E eu acredito que isso também é fruto de um discipulado, do que é ensinado. Porque o jovem, apesar de constante, que também não é uma regra, jovem, porque jovem é inconstante, não. Porque se fôssemos, nós não estaríamos aqui, você não estaria liderando. E a gente tem resiliência, a gente acredita no poder do servir, do ser igreja, né? De verdade. Mas o jovem, ele tem sido de fato essa peça fundamental dentro da igreja local. E de fato acreditamos que o GC é esse instrumento para que o jovem viva os sonhos e os planos de Deus, né? Você hoje, diante lá das 20 pessoas que você tem dentro do seu GC, e já está na hora de multiplicar ainda, daqui a pouco tem que multiplicar, tem que formar pessoas, mas é um GC bem evangelístico. Os jovens eles têm trazido muitos amigos não cristãos para dentro do seu GC? Sim. O que a gente consegue fazer? Igual teve um GC que eu fiz o seguinte, eu e o supervisor, nós compramos as caixas de açaí, falou, gente, chama o seu amigo. Talvez o que acontece muito, pastor, que o jovem, ele não quer mais, tem muito jovem que não quer se envolver, quer curtir, se eu for, eu vou deixar de fazer isso, aquilo outro. Tem essa mentalidade no jovem, então precisa ser quebrada essa mentalidade. Sim. Então a gente atrai o jovem através do que ele gosta. É um açaí, é um sorvete. Então nós compramos uns potão e a galera veio, né? Tomaram açaí, levaram açaí. Então é um meio, a gente precisa pegar uma estratégia, né? Pegar uma estratégia para trazer esse jovem. E lá a gente envolve esse jovem, coloca todo mundo para ler a Bíblia, um versículo, aí vai rodando até parar. Então é uma coisa muito legal. Glória a Deus. De fato a gente precisa discernir essas iscas, né? Porque não é isso que vai fazer o jovem permanecer. Os quebra-gelos ou um açaí, uma ideia, uma estratégia, mas isso é uma isca. Quando ele chega e ele tem esse contato com a palavra, com o Evangelho, aí o Espírito Santo, aí é a obra do Senhor, é a obra do Espírito Santo, aí Deus faz grandes coisas, porque um jovem constante, como você citou, né, os jovens são fortes e tem que usar dessa força, usar desse tempo, dessa estação de vida, porque daqui a pouco, irmão, a ruga chega, as rugas chegam, né? Verdade. E começa a ter desânimo, começa a cansaço. Então tem que aproveitar nessa força e potencializar a expansão do reino de Deus, né? Enfim, então esse trabalho é fundamental. Verdade. Então eu vejo por meio, Adriano, do seu trabalho,
essa potência de formar. Daqui a pouco esses 20 jovens que estão no seu GC, eles são 20 líderes, né? São 20 líderes em potenciais espalhados pela região da sua igreja local, fortalecendo os irmãos, né? Sendo uma bênção na vida das pessoas, e que você possa ter essa graça para treinar, para formar, né? Para que eles sejam líderes de fato em potencial. Então nós louvamos a Deus aí pela sua vida, glória a Deus, por ser essa inspiração, essa inspiração de ser jovem diante de tantos desafios, dentro, né, de uma comunidade de fé, de uma igreja, de um tempo, né, onde o Senhor possa de fato fazer a sua obra. Obrigado, de verdade. E chegou aquele momento da gente compartilhar a lição da semana, e essa lição tem sido bênção a tantas pessoas. Nós estamos expondo a cada lição o livro de Atos para que você tenha mais conhecimento da missão da igreja, partindo da ideia que igreja não é um galpão, não é tijolo, não é parede, são pessoas. Eu e você estamos em missão. Nós não vamos estar, enfim, nós já estamos em missão, já fomos chamados a cumprir o ID do Senhor. Eu quero ler com você, o tema dessa semana é as maravilhosas obras do Senhor. O texto base é Atos capítulo 3, do verso 11 ao verso 26. Acompanhe comigo, por favor. A Bíblia diz assim, olha, a pregação de Pedro no templo, diz assim: apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fossem libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou esse homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhes levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu, ouça-no em tudo o que eu lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado por meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Irmãos, esse texto por si só já nos abençoa tanto. Uma simples leitura já fala tanto ao nosso coração. E essa lição
de fato, ela traz uma exposição. Qual que é a exposição do texto lido? Grande multidão estava atônita pela maravilhosa obra do Senhor fizera por intermédio de Pedro. O capítulo 3 relata que Pedro e João estavam a caminho do templo, a fim de orar, quando no trajeto encontraram com um homem coxo de nascença. O enfermo, talvez já acostumado com sua situação, desesperançoso por uma vida na condição de que encontrava, não sabia, mas daquele momento em diante sua vida jamais seria a mesma. Talvez sua esperança estivesse em receber uma moeda para mais um dia de sobrevivência. Todavia, muito mais do que um dia de alegria, ele passaria seus dias regozijando-se com a grandiosidade da benevolência de Deus. Ele estava curado. Esse é o contexto do texto lido. E qual que é a discussão proposta? Você tem um problema que aos seus olhos são insolúveis. Você sofre por uma demanda que já dura anos. Quando você ora ao Senhor, crê que Ele pode conceder muito mais do que aquilo que você está esperando, né? E o texto aqui, irmãos, ele vai trazer algo tão interessante que vai dizer assim, olha, apegando-se o mendigo Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, até o lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhe disse, israelitas, por que isso te surpreende? Irmãos, as grandiosidades do Senhor, as maravilhas, os milagres, irmãos, isso é comum no nosso meio. Perceber os feitos do Senhor é algo que faz parte dos nossos dias, é algo que nos surpreende. Então, para aqueles era uma surpresa, mas para aqueles que haviam crido que Jesus ressuscitara dentre os mortos, era algo tão normal, a restauração de um mendigo, de uma pessoa. Por quê? Porque todos os dias o Senhor faz maravilhas, em nome do Senhor tudo acontece. Então, a proposta, até aqui da discussão, você tem um problema que os seus olhos são insolúveis, você sofre de uma demanda que dura anos. Quando você ora ao Senhor, crê que Ele pode conceder, porque o crer, o acreditar, o ter fé faz parte da nossa vida enquanto cristão. E o objetivo dessa lição é mudar a sua perspectiva em relação à expectativa do que Deus pode fazer na sua vida e por meio dela. Pedro, após curar um enfermo de nascença, por meio da fé em nome de Jesus, prega aquela multidão a fim que ela reconheça a obra que o Senhor fizera só fora possível por meio de Jesus. Ele é o centro de tudo, é o centro das Escrituras. A teologia bíblica é exatamente isso, de Gênesis a Apocalipse, existe uma linha. E o nome dessa linha é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o exaltado, o Cordeiro, o vencedor. Irmãos, Ele é a rocha, Ele é a pedra que esmiuça a penha, Ele é o nosso socorro bem presente, Ele é tudo que nós temos, Ele é o guarda que não dormita e não dormitará, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Ele é tudo. E é esse Jesus que está sendo anunciado por meio dos apóstolos. Então traz alguns pontos aqui de reflexão. Primeiro ponto é a postura de Pedro. No versículo 12 ele mostra que não foi por intermédio de algum poder ou por uma atitude de piedade que ele ou João tinha o fator gerador da cura do coxo que pudesse para que pudesse andar. E Pedro então exalta o nome de Jesus. A postura de Pedro vai dizer, ok, isso não é sobre eu, não é sobre Pedro, não é sobre João, é sobre Jesus. É a postura de Pedro. Segundo, o segundo aqui destaque está nos chamando ao arrependimento. Pedro começa a demonstrar que aquelas pessoas que olhavam para eles com admiração eram os que traíram, negaram, escolheram um assassino, Barrabás, em vez do autor da vida. Ele enfatiza que, tendo feito isso no tempo da ignorância, eles deveriam arrepender. Essa é a palavra para a conversão, arrependimento. Terceiro, é uma advertência para os desobedientes à mensagem do Evangelho. O versículo 23 diz, acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada do meio do povo. O chamado arrependimento traz em sua mensagem uma dura consequência
para aqueles que não corresponderem. Há uma dura mensagem: todo aquele que não se arrepender e se voltar ao Salvador que morreu em nosso lugar será exterminado, morto, condenado. Então, o arrependimento, a necessidade do arrependimento é uma realidade. A ausência de arrependimento gera uma consequência real, e é não herdar o reino dos céus, é não viver, pelo contrário, é ser condenado, exterminado, porque nós fomos chamados sim a viver uma vida com o Salvador. E nós aqui podemos concluir que o nosso Deus é um Deus de maravilhas e de prodígios. Ele opera de forma graciosa e muito amor do que podemos pensar. Enfim, creia em milagres, seja milagres uma realidade, as maravilhas do Senhor uma realidade na sua vida, no nome de Jesus. E você, durante a semana, em suas orações, por meio da nossa aplicação, lembre que o Senhor concedeu uma grande bênção sobre a vida daquele coxo, mas tenha em mente de que a maior dádiva é a vida eterna. Seja grata ao Senhor por tudo, e que essa lição possa abençoar tanto a sua vida e o seu coração. Graça e paz, igreja. Somos o GC Monte Sião. Somos do bairro São João Batista. Eu amo meu GC! Você viu aí algumas participações dos nossos GCs ao redor do mundo, e você também pode participar, o seu GC. Basta você pegar o seu telefone ou de alguém aí no GC, gravar um videozinho com toda a turma, a galera reunida, feliz, dizendo: eu amo o meu GC, e você pode participar. Como, pastor? Basta você postar nas suas redes sociais com a hashtag eu amo o meu GC, e nós queremos chegar até você e quem sabe o seu GC participar aqui do Lagoinha GC, que é o nosso programa, e que esse programa continue sendo bênção na sua vida. Se ele tem sido, divulgue, anuncie, compartilhe, tire fotos, poste nas suas redes sociais, pegue o link no YouTube, divulgue aí nas suas listas de transmissão, nos seus grupos de WhatsApp, não sei, mas deixa Deus usar a sua vida no nome de Jesus. E nós queremos continuar sendo essa bênção na sua vida, inspirando você por meio da lição e de tudo que Deus tem feito ao redor do mundo. Estamos praticamente em todos os estados do Brasil, estamos em mais de 25 nações, e em cada um desses lugares tem um GC, ou tem milhares de GC, para abençoar você e a sua família. E o nosso Lagoinha GC vai ficando por aqui, e que você possa ser tão abençoado e possa ser luz por onde você passar. Um grande abraço e que Jesus te abençoe.